Dama do Agro em Campo, especial Show Rural Copavel. Oferecimento Agroempreender, Bambose e Rondon. Começando essa entrevista agora com o presidente da Copavel, seu Divo Grolli. Tudo o que acontece em todas as edições, estamos agora na 34ª edição e a gente vai pedir para o seu Divo contar um pouquinho sobre toda essa história entre Copavel e Show Rural. Seu Divo, muito obrigado por estar aqui nos recebendo. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente, primeiro, qual que é a história da Copavel aqui em Cascavel, principalmente, e como surgiu, né, essa ideia de fazer uma feira tão grandiosa. Ela já começou desse tamanho, ela foi crescendo aos poucos. Conta para a gente um pouquinho sobre isso. A Copavel foi fundada em 1970 por 42 produtores rurais. A intenção da Copavel e desses produtores rurais era dar assistência técnica a esses produtores rurais, fazer a venda de insumos e também o recolhimento de cereais, já que aqui nós tínhamos várias empresas brasileiras e também empresas internacionais que faziam essa comercialização de insumo e também fazia a aquisição dos cereais dos produtores rurais. Era o início da agricultura mecanizada aqui no oeste do Paraná e os produtores não tinham equilíbrio de preço e não tinham que fazer aquela comparação de preços, porque existiam poucas empresas e o produtor rural muitas vezes ficava à mercê do mercado de preço e ele não tinha assim parâmetros de pagamento nem de venda de grãos. Aí surgiu a cooperativa, o princípio do cooperativismo e associativismo, onde tem que ter uma transparência pelo valor que você compra, transparência também no valor que você vende. E aí então o cooperativismo começou a crescer, a Copavel em Cascavel e as outras cooperativas também na região. O que era muito importante também, que esse momento também foi o início da mecanização aqui do Oeste do Paraná. O Oeste do Paraná começou primeiramente lá nos anos 40, 50, até os anos 60 nós tivemos aí o extrativismo. Extraía erva mate, vendia erva mate, extraía madeira e vendia a madeira. Mas essas pessoas que eram os empreendedores da época, eles faziam o negócio da madeira, tiravam a madeira e depois terminavam a matéria-prima. Não existia mais matéria-prima. Então eles pegaram, largaram aqui e foram para outras fronteiras. E aí a segunda geração da economia nossa foi a plantação de soja, de milho e de trigo. Aí que entrou as cooperativas, porque os produtores teriam vontade de fazer algo, mas não tinham como, não tinham uma base de preço nem para insumos e nem para a venda dos produtos. Aí começou o cooperativismo aqui no oeste do Paraná. Em Cascavel, particularmente, a Copavel foi fundada em 15 de dezembro de 1970 por 42 produtores. E aí comercializava insumos e grãos, aí chegou uma outra etapa. Só para exemplificar os dias de hoje, se nós pegarmos uma tonelada de soja e vender para o exterior, nós vamos arrecadar R$ 3.300. Se nós vender para o exterior uma tonelada de milho, em torno de R$ 2.400 a tonelada. Quando transformamos em carne de frango, por exemplo, você vende uma tonelada de carne de frango por R$ 12.000. Quando você vende uma tonelada de carne suína, você vende por R$ 16.000. E aí foi importante também esta fase, depois dessa fase dos grãos também, das agroindústrias de valor agregado, para começar a gerar emprego, gerar impostos e fazer com que a cidade se torne maiores e com uma sustentação, né? Então aí, nesse momento que você começou a ir para as agroindústrias, você tem que ter um profissional mais qualificado dentro da propriedade. E a Copavel precisava organizar um evento que divulgasse conhecimento e novas tecnologias. Aí surgiu o Show Rural, uma proposta de levar conhecimento e tecnologia aos produtores rurais. Se nós olharmos a história do Brasil também, e dos últimos 30 anos, tivemos um crescimento fantástico, quase 400% da produção de grãos. E na área plantada, somente 100%. A diferença da produção de grãos na área comparado com a área plantada, esses 300% foi tecnologias. Então, todo ano, nós temos um valor agregado em tecnologia de 2% até 4%. E esta é a função do Show Rural. Porque nós, como produtores rurais, não podemos ir na Alemanha ver as experiências da Bayer, ver as experiências da Basso. Não podemos ir, como é que vamos lá? Nem seremos recebidos. Mas podemos trazer as experiências, novidades deles aqui para perto do produtor rural e proporcionar ao produtor rural
vir buscar isso. E qual é essa grande diferença? Essa diferença é que eles têm dificuldade em levar todos os produtores para lá, e nós temos dificuldade também para receber essa informação deles. Então aqui virou uma vitrine do agronegócio, que é esta, um local, então foi idealizado o Show Rural, para ser a vitrine entre os produtores de insumos, as faculdades, a universidade, todo esse pessoal, um encontro com os produtores rurais. Os produtores rurais, por sua vez, vê um mundo na sua frente, não vê só as empresas da Alemanha, vê os americanos, vê da China, do Japão, estão todas aqui. Então esta é a essência do Show Rural, ser um evento não de entretenimento, não um evento de show de gastronômico, e sim um evento de tecnologia para os produtores rurais, tanto agricultores como pecuaristas. Digamos então, seu Dilvo, que a cooperativa ela tem aqueles tripés sustentáveis, né? Social, ambiental e econômico. Mas eu vi o senhor me falando minutos atrás que o senhor preza muito pela família dentro da produção, dentro da porteira. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho qual que é a importância de estar inserindo todos os outros membros da família dentro do negócio, dentro da porteira. Por exemplo, quando nós estávamos na propriedade rural lá nos anos 70, os pais nossos levavam nós para a cidade para estudar e pagavam o estudo. Por quê? Os pais não viam na propriedade rural uma melhora de vida para os filhos. Então o que os pais faziam? Levavam nós para a cidade, parávamos em casa de parentes, iam para um colégio pago, iam para uma faculdade, mas jamais os pais prepararam nós para ser sucessores deles nas propriedades. Então era expulsar os filhos da propriedade, porque a propriedade não dava muita esperança de prosperidade. O tempo passou e agora então nós tivemos um processo que é o seguinte: a agricultura precisa de uma nova geração que seja da era digital. A agricultura precisa de uma geração que tenha conhecimento do computador e que tenha facilidade em trabalhar equipamento sofisticado, que tenha mais do que o volante e aquele negócio de câmbio. Uma para frente, uma para trás, um volante para virar, vira para a direita, vira para a esquerda. Precisa de algo mais. Existe um computador que vai te dar muita mais informação do que você virar o volante e você mexer num câmbio. Então aí que está o momento. Então como é que nós vamos motivá-los? Que venha o Show Rural não somente o cabeça de casal, não somente o homem, mas que traga a mulher e os filhos. E por que a mulher e os filhos? A mulher é uma grande influenciadora dos filhos. Se disser para os filhos, nós temos um futuro dentro da nossa propriedade. Os filhos vão gravar aquilo e vão começar a ver o futuro dentro da propriedade. Se a mãe falar, isso nosso aqui, teu pai trabalha muito e não dá dinheiro, os filhos não ficarão. Então, por que trazer a família no Show Rural? Para você trazer o homem e vem a mulher e os filhos. E se começa a ter uma sucessão. Pois bem, passado o tempo, agora nós temos a era digital, aonde que precisamos de alguém que entenda a tecnologia. E qual foi a maior tecnologia que nós, pessoas, trouxemos? Um tal de celular. Começamos a pôr o celular no bolso, falar com o mundo, se conectar no mundo, e nós, de pessoas assim, com mais tempo de serviço na sociedade, nós não temos tanta facilidade como tem a juventude de hoje. A juventude de hoje, que tem essa facilidade de trabalhar com esses equipamentos tecnológicos, indo na faculdade, já estão voltando com uma visão diferente do agronegócio. Então, a sucessão familiar não é só por desejo. Primeiro, o desejo, não pode expulsar teus filhos. Tem que fazer com que os filhos sejam convencidos que é um bom negócio a tua atividade. Segundo, que eles sejam inseridos num processo que eles se sintam bem e que se sintam valorizados. O agronegócio precisa de gente que opera digital. Segundo, o agronegócio hoje tem uma rentabilidade e poderá oferecer prosperidade para os nossos filhos. E antes não, nós expulsávamos os filhos da propriedade. Então por isso que a mulher faz parte integrante dessa família e é muito interessante a opinião dela. Por isso que você tem que trazer
trazer o marido, a mulher e os filhos. A gente sabe que aqui no estado do Paraná, a exemplo, aí a gente está vendo da Copavel, as cooperativas elas são muito fortes. Por que que em outros estados, na opinião do senhor, não consegue se fazer cooperativismo, não se consegue fazer associativismo? E assim, existe a necessidade. Mas o que o senhor acha que falta nos outros estados que o senhor, na sua cabeça, aí que parece uma enciclopédia, consegue visualizar? Primeiro, os 3 estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, predominam as pequenas propriedades e a agricultura familiar. Em particular, aqui no estado do Paraná, 70% das propriedades são de pequenos produtores. E os pequenos produtores, eles não têm o mesmo poder de barganha que tem um produtor médio e um produtor grande. E o cooperativismo é a essência do associativismo, unir pessoas com o mesmo objetivo. Então eles vieram por necessidade. A necessidade de eu se unir a outras pessoas para eu ter um poder de barganha maior, tanto na compra dos insumos como na venda dos produtos. Então o cooperativismo cresceu porque aqui o terreno é fértil para ele. Diferente do centro-oeste, que as propriedades lá são muito grandes. Em a propriedade grande, o proprietário não precisa do vizinho, ele fica autossuficiente. Nas propriedades pequenas, nós precisamos do vizinho, precisamos sempre do vizinho. Então no sul o cooperativismo cresceu muito, e o Paraná em particular hoje tem as melhores cooperativas do Brasil e maiores cooperativas do Brasil. Nós temos aqui 72% de toda a soja comercializada no estado do Paraná passam pelas cooperativas. Milho, mais de 60%. Trigo, em torno de 55%. E aí, no valor agregado, a parte de geração de renda, os suínos, as cooperativas estão comercializando 56% de todos os suínos do estado do Paraná. Mais de 40%, 44% no frango, 35% no leite, 22%, 23% no peixe. Então o que quer dizer isto? As cooperativas começaram a agregar valor, mas dando oportunidade que esses animais sejam criados na casa do produtor rural. Deixa uma mensagem aí para o pessoal que está vindo visitar o Show Rural de 2022 e o senhor fica à vontade para falar o que quiser. Quero dar um abraço a todos os produtores rurais que estão visitando o Show Rural Copavel 2022 e que visitaram o Show Rural Copavel 2022. Nós temos que ficar sempre com a nossa lavoura, com a nossa propriedade, atentos às tecnologias modernas. A competitividade hoje é muito grande. Nós temos que ter parceiros para que nós tenhamos aumento de produtividade e se tornarmos cada dia mais competitivos. E o Show Rural é essa porta que nos favorece em levar tecnologias para aumentar a nossa competitividade. Então não podemos ficar sentados na propriedade esperando que a tecnologia vá até a nossa propriedade. Nós temos que buscar tecnologias em eventos como este, Show Rural Copavel, e levar para a propriedade rural com o intuito de aumentar a produção, aumentar a renda, ter um melhor conforto para a família e uma prosperidade para a nossa sociedade. Então fica aqui a minha gratidão por todos que vieram aqui, que todos prestigiaram, e dizer que o mundo é feito de inovações e feliz do gestor ou do administrador que leva essas inovações para a sua economia dentro da propriedade. Então, muito obrigada, e obrigada também por o senhor estar fazendo a diferença aí na vida de tantos produtores. Obrigado, eu acho que a propriedade rural é um centro de tecnologia e o produtor rural é um administrador de tecnologia daquela propriedade. Pessoal, foi mais uma entrevista. Fiquem aí atentos. Essa entrevista, como outras, estarão lá no nosso canal do YouTube. E fiquem ligados aí nas nossas páginas, Instagram e Facebook. Interajam com a gente, que a gente precisa de vocês aí para a gente se conversar e ver o que vocês estão achando, tá bom? Um abraço para todos. Dama do Agro em Campo, especial Show Rural Copavel. Oferecimento Agroempreender, Bambose e Rondon.